Tem um aí com interferência. É Genival e Daiane que eles ficam lá realimentando um áudio do outro aí. Pronto. Então, aula 6, F5. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre associação em série, tá? E circuito série resistivo. Eu não coloquei aqui não, mas tem que sempre colocar essa coisa aqui, ó, que isso aqui é tudo resistivo. Ou seja, só vai ter resistor envolvido aí, tá? Vai ter apenas fonte mais resistor. Fonte e resistor. Lá em letra 2 vocês vão ver outras possibilidades aí para o circuito em série. Então, a gente já comentou aí em outros momentos, né? E vocês podem ver lá no vídeo, vou falar de forma bem rápida aqui, que todo dispositivo em série, que a gente pode associar em série, são dispositivos que possuem dois terminais, como esses resistores que aparecem aqui na figura. E aí a gente vai ter que fazer essa junção aqui, eu vou ter que juntar um terminal de um dos resistores com um dos terminais do outro resistor, então está aqui nossa emenda, e esse restante aqui, esses dois terminais que não fazem parte dessa ligação ali, eles vão se ligar ao restante do circuito. Então daqui para dessa figura aqui para o lado esquerdo pode ter qualquer coisa aqui, pode ter outro circuito mais complexo ou ter apenas uma fonte de tensão, por exemplo. Então isso aqui que a gente desenhou do lado direito, isso aqui é uma associação em série. Se for de resistor, é uma associação série resistiva. Então, a ideia é essa. E aí, passando bem rapidamente aqui, a gente vai ter mais o quê? Essa ligação, ela tem que ser exclusiva desses dois resistores aqui, ó, R1 e R2. Se existir um terceiro elemento ligando aqui, ó, como é o caso da situação aqui embaixo, que ele acrescentou um outro resistor, isso aqui não caracteriza mais uma associação em série. Ou seja, esse resistorzinho está em azul aqui, ele está desfazendo a série aqui de R1 e R2, ele está desmanchando. Você coloca ali, e aí o circuito embaralha todo. Mais adiante a gente vai ver aí quais são essas possibilidades aí quando a gente coloca esse resistorzinho aqui. Mas, por enquanto, vamos simplificar apenas nesse caso, de que para estar em série, esse resistor com esse resistor e esse nó aqui, a gente chama de nó, esse nó tem que estar ligando aqui apenas os dois resistores, R1 e R2. E aqui dos pontos A e B, tá? Ele está indo para o restante do circuito, que é a fonte. Do ponto C também está indo para o restante do circuito, que é a fonte de tensão. A gente vai dizer que esses dois resistores aqui, eles estão em série, e esses dois aqui de baixo não estão em série. E aí vem um conceito de resistência equivalente, que é o seguinte, que a gente pode, sempre que a gente tiver dois ou mais resistores associados em série, a fonte ou algum trecho de circuito que tiver desse lado aqui, do lado direito, ele vai enxergar aqui não as duas ou mais resistências, ele vai enxergar apenas uma única resistência, que é uma resistência equivalente, a combinação daquelas duas. Quando a associação é em série, essa combinação aqui, essa resistência equivalente, vai resultar justamente na soma. Nesse caso, só tem dois resistores, vai resultar na soma R1 mais R2. Então, para quem tiver do lado de cá, desse lado esquerdo aqui, do circuito, estiver ligado, vai estar enxergando, entre aspas, aí, né, uma resistência cujo valor, apenas uma única resistência, cujo valor dela vale a soma de R1 mais R2. Por exemplo, se R1 valesse 2 ohms e R2 valesse 3 ohms, ele estaria enxergando aqui apenas a única resistência equivalente de 2 mais 3, que vai dar uma resistência de 5 ohms. Então, aqui está o mesmo conceito de antes. Então, significa o seguinte, significa que nossos circuitos podem ser simplificados. Então, se eu tiver um circuito com dois resistores em série, eu posso simplificar ele para esse circuitinho aqui com apenas um único resistor. E aí a gente lembra lá da lei de Ohm, por exemplo, se a gente quiser calcular essa corrente, é sempre o quê? A corrente é igual a tensão dividido por resistência. Então, qual a resistência? A resistência total aqui, ó, para a gente ter essa corrente que sai da fonte e passa pelaquela resistência equivalente, tá? E volta aqui para a fonte. A gente poderia, por exemplo, aplicar isso aqui, nessa situação. E outro detalhe que a gente tem aqui também é o seguinte, uma vez conhecida essa corrente no circuito
nesse circuito equivalente, essa mesma corrente aqui, ela se aplica do lado de cá, ó. Então, se eu achar um valor, vamos colocar valores aqui, né? Vamos botar aqui 2 e 3, que nem aquela hora. Vamos botar a fonte de 10 volts. Então, a gente tem aqui, ó, tensão, são 10 volts, a resistência equivalente, 2 com 3 vai dar 5. Ou seja, a corrente vai ser uma corrente de 2 amperes. Então, significa que essa fonte está fornecendo uma corrente de 2 amperes que passa por essa resistência equivalente. Então, a gente pode pegar esse mesmo raciocínio que está naquele desenho e trazer para essa figura lá de cá. Então, são 2 amperes ali, a gente pode voltar para esse circuito, que é o circuito expandido, né? Lembra que esse aqui é um circuito reduzido e esse aqui é um circuito expandido de lá. Essa aqui é uma simplificação desse circuito maior. Então, se na simplificação a corrente que sai de 2 amperes, então nesse maior aqui também a corrente que sai aqui da fonte vai ser de 2 amperes, que a gente calculou lá. Então, a gente vai ter aqui que a corrente é a mesma, para essa fonte que também é de 10 volts. E aqui é, cadê esses 2 ohms, né? 2 ohms, e aqui são 3 ohms. E a gente vai ter outra característica aqui do circuito sério, ó. A gente vai ver se tem essa corrente aqui de 2 amperes saindo por essa fonte, ela necessariamente vai ter que entrar aqui nesse resistor e vai ter que sair dele. Ou seja, qual é a corrente que passa pelo resistor R1? Bora ver quem está chegando aí. Boa noite, quem chegou aí que eu não vi. Foi aí. Então, seja bem-vindo aí. Então, como eu tinha falado aqui, nesse resistor está passando corrente de quantos amperes? Está passando corrente de 2 amperes. E esses mesmos 2 amperes, lembra que ele saiu da fonte, ele tem que retornar para a fonte, ele tem que dar essa volta toda e chegar na fonte novamente. Então, se ele saiu, passou por esse resistor, ele tem que seguir esse caminho, ele segue o caminho, passa por esse ponto B, chega aqui nesse resistor, tá? Entra por aqui nele e sai de outro lado. Ou seja, qual a corrente que passou nesse resistor R2? Foram os mesmos 2 amperes de antes. Então, 2 amperes saiu aqui, passou pelo primeiro, passou por esse fio aqui todo, passou pelo segundo, e agora ele segue o fio aqui, ó, em direção da fonte. Então, ele retorna. Então, a gente vê o quê? A gente tira 2 conclusões aqui, ó. A primeira conclusão é que a gente pode analisar o circuito olhando o seu circuito equivalente, tá? É uma conclusão que a gente tem. Então, eu posso olhar para esse circuito maior ou para o menor, que vai dar no mesmo, em termos, por exemplo, da corrente, se estiver observando a corrente. E se a gente quiser, e a outra conclusão vai ser o quê? Vai ser que a corrente que passa em R1, no circuito em série, é a mesma corrente que passa em R2, porque a corrente tem que necessariamente passar por um e passar por outro, até retornar para a fonte. Então, a gente já tem essas 2 conclusões aí, parciais, e que são bastante importantes. Se tiver alguma dúvida, vocês podem interromper aí. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Por exemplo, aqui pede para fazer o quê? Pede para a gente calcular a corrente total, tá? Quando fala corrente total, é sempre a corrente fornecida pela fonte, a corrente que sai aqui da fonte. E pede também para... vamos do começo, né? Estou fazendo errado aqui. Calcula primeiro a resistência total. Então, vamos calcular. Se a gente tem 2 ohms associados em série com 1 ohm, que está associado em série com 5 ohms, então só lembrar que a resistência equivalente, quando está associada em série, é apenas a soma. Vai ser 2 mais 1 mais 5, né? Vai resultar aqui em 8 ohms. E aí, a segunda parte, ele pede para redesenhar o circuito. Ou seja, vamos fazer uma simplificação do circuito. Esse circuito está grande, a gente vai simplificar ele. Para simplificar aqui em cima, a gente vai colocar uma fonte de tensão. Vamos trocar as 3 resistências por apenas uma única resistência, que é a resistência equivalente, sendo que essa resistência equivalente a gente calculou aqui vai dar uma resistência de 8 ohms. Uma resistência de 8 ohms. Então, a gente tinha um circuito original, temos agora a versão simplificada, e agora ele pede aqui para calcular a corrente. Qual vai ser a corrente que passa pelo circuito? A corrente é apenas aplicar a lei de Ohm, que é igual a 20 volts dividido por
8 ohms. Então, se tiver dificuldade de fazer, é só pegar a calculadora. Vamos abrir a calculadora aqui. Então, segundo a calculadora aqui, vai ser 20 dividido por 8 e dá 2,5. Então, 2,5 amperes. Então é isso. Então, com isso aqui a gente resolve esse exemplo aí, utilizando a questão aí da associação em série, circuito resistivo em série. Aqui ele pede para repetir o exercício anterior, então não vou fazer, né? Vocês façam depois. E aqui vem discussão, né, que acho que foi Alexandre, se não me engano, trouxe aí na aula passada, que foi a questão da associação de tensão em série. Então, assim como lembra quando eu defini lá atrás, a gente definiu a associação em série, a gente definiu para dispositivo, tá? Então, dispositivo, essas caixinhas que eu estou colocando ali, pode ser resistor, tá? Pode ser indutor, por exemplo, pode ser capacitor, pode ser fonte de tensão, pode ser fonte de corrente, são todos dispositivos de 2 terminais aqui, ó. Os terminais estão para cima e os terminais estão para baixo. Né? E aí existem diversos outros dispositivos naquela listinha que eu passei para vocês lá numa das primeiras aulas, tem no vídeo aí também, e nos slides. Então, quaisquer desses dispositivos aqui, eles podem estar associados em série, inclusive dispositivos diferentes, tá? Um com o outro. Então, por exemplo, um indutor e um capacitor. Pode encontrar 2 diferentes aqui associados em série. Mas todos esses outros elementos aqui, ó, esses 2 aqui a gente não vai ver, tá? Nesse ano, mas os demais aqui a gente vai ver com o passar do tempo. A gente vai ver fonte de tensão de resistência, esse último que a gente viu depois. Então, vamos nos fixar aqui nas fontes de tensão, que elas também podem ser ligadas em série. Foi o que a gente falou aí na aula passada. Então, se a gente tiver aqui, ó, essas 3 fontes de tensão, uma de 10 volts, outra de 6 volts e outra de 2 volts, associadas dessa maneira aqui, qual seria a tensão resultante entre esses 2 terminais aqui que eu estou marcando de vermelho? Ou aquela pergunta que eu falei para vocês, se a gente pegar aqui um voltinho, colocar a ponta de prova preta de um lado aqui e a ponta de prova vermelha do outro lado, no voltímetro, qual vai ser a tensão indicada aí por esse voltímetro? Nesse caso aqui ele já está dando a resposta aí, né, que são 18 volts. Alguém consegue justificar aí essa resposta? Pode abrir o microfone, fica à vontade aí. Tem alguém na escuta? Alô, 1, 2, 3, teste som. Porque aí, como elas têm um polo negativo e o polo positivo aí em sequência, elas estão se somando, né? Se elas tivessem aí um polo... Quais estão se somando? Todas? Sim. Isso, todas estão se somando. Se elas tivessem aí um polo, aí o virado aí o positivo com positivo, aí elas estariam subtraindo. Isso, justamente. Então, bora usar o raciocínio de Paulo. Então, segue esse caminho dessa seta aqui com o sentido da corrente, ó, que está indicando aí, ó. Então, se eu tiver nesse ponto aqui, ó, opa, e aqui eu passo eu encontro primeiro aqui um sinal negativo, e aí, consequentemente, do outro lado eu encontro um sinal positivo. Isso aqui vai ser uma elevação de tensão para a gente, tá? Significa que a gente está elevando a tensão desse, vou chamar aqui de A, do que eu chamar de B. Significa que de A para esse outro ponto aqui no meio, tá? A gente teve um ganho de tensão aí de 10 volts, ou seja, mais 10 volts. E novamente, agora eu sigo desse ponto naquela mesma direção. Eu tenho um terminal negativo e encontro um terminal negativo na minha frente e sai pelo outro terminal positivo. Novamente, isso aqui indica uma elevação de tensão, mais 6 volts. E de novo eu encontro um terminal negativo na minha frente, para depois eu sair pelo negativo, eu sair pelo positivo, ou seja, mais uma elevação de tensão.
significa o seguinte, que de A até B, a gente teve essas 3 elevações de tensão. 10 volts, mais 6 volts, mais 2 volts, que aí vai resultar em 18 volts. E qual a polaridade desses 18 volts? A polaridade é essa aqui, ó. Esse menos aqui, ele aparece aqui do lado de cá, e esse outro mais aqui, que já está com os 18 volts, ele aparece aqui do outro lado da fonte. Tá? A fonte vai ter essa polaridade, ela não pode estar desenhada assim, tá? Desse jeito. Assim estaria errado. Tem que estar desenhado desse jeito. E aqui embaixo temos uma outra situação, ó. Temos essa situação aqui, vou botar uma bolinha aqui e vou botar outra bolinha aqui. Vou chamar aqui de C e aqui vou chamar de D. Então, se a gente pegar de C para D, vamos fazer. Ele já botou a seta para o lado de cá, tá? Então, vamos seguir nesse sentido, só para ficar mais fácil de vocês verem também. Então, se a gente seguir da direita para a esquerda, a gente vai encontrar aqui um sinal negativo, logo de cara. Se encontra o sinal negativo, isso aqui é uma elevação. Então, a elevação de quantos volts ali? Vou ocultar isso. Elevação de 3 volts. Aí eu sigo adiante, encontro novamente outro sinal negativo. Significa o que para a gente de novo? Outra elevação, agora de 9 volts. Agora a gente continua andando. Observe que agora eu vou encontrar outro sinal. Em vez de encontrar negativo, eu vou estar encontrando um sinal positivo. Significa que ao invés de uma elevação, vai ser o quê? Vai ser uma queda, tá? Isso é uma queda de quantos volts? De 9 volts. Ou 4 volts. Então é isso. Então agora basta somar isso, ó. Vou somar aqui 3 com 9 vai dar 12. 12 menos 4 vai dar 8 volts positivo, tá? Esse positivo aqui significa o que para a gente? Significa que esse mesmo sentido que eu andei aqui é o sentido que eu tenho que desenhar minha fonte. Então a fonte está aqui, é o sinal negativo do lado direito e colocar meu sinal negativo do lado direito. Aí você vai falar, poxa, e agora? Do lado de cá ficou outro sinal negativo, não vai dar certo. Se você sabe que aqui foi do lado direito, né, onde você começou, tá, que é a nossa referência, então, consequentemente, e aqui ficou negativo, então, consequentemente, o outro lado tem que ser positivo. Deu para acompanhar a ideia aí? Se tiver alguma dificuldade, acho que no vídeo lá eu ensino de outro jeito, lá, mas de qualquer forma aí, se você entender, vai dar certo. Vai ver que é como se tivesse por exemplo, aqui essa de 9 volts, você tem uma coisa empurrando para cá, outra empurrando para lá, né, uma força empurrando, outra força empurrando, e aqui você tem uma força empurrando no sentido contrário. Então, quem vai vencer essa briga aqui? Quem vai vencer vai ser esses caras daqui, né, ou seja, o resultado vai estar nesses sentidos, tá? Só que esse 4 aqui vai abater aí a soma daqueles dois. Ô, professor, é uma dúvida. O senhor falou essas forças. Isso aí pode ser encarado como uma soma vetorial? De forças vetoriais? Isso, a gente pode considerar aí que, na verdade, isso aqui é um pouquinho além do vetorial, é chama de fasorial. É porque eu vendo agora, quando o senhor falou isso, eu enxerguei melhor agora, ficou mais claro. Isso, quando eu vi como uma soma vetorial. E você pode enxergar aqui, pensa que esse bloco aqui, você quer deslocar ele, né? Tem dois caras empurrando aqui com 9 volts, com a força, né, digamos, entre aspas, aí, de 9 volts, outro com a força de 3 volts, né? Ou seja, se tivesse só esses dois caras, esse negócio andaria para cá com intensidade de 12, né? Mas só que aqui a gente vai ter um cara que é o contrário, né? Fazendo a força aí, digamos, de 4, no sentido contrário. Então, é composição de forças vetoriais, fica mais fácil. Isso, aí vai dar a ideia mesmo. Mas é bom pensar nessa coisa de elevação e queda de tensão depois, que lá na frente vai ajudar também. Eu tenho que entender desse jeito também. Então é isso. Então eu tentei que botar alguns exercícios desses para vocês fazerem. Acho que não botar aqui. Então aqui tem alguns circuitos para simplificar, tá? Então, se a gente ver aqui, ó, isso que eu estou destacando. Opa, o que aconteceu aqui? Vou voltar aqui embaixo. Não deu certo. Isso aqui que está destacado, ó, são o quê? São fontes, né?
E elas estão associadas aqui. Associadas de que jeito? Associadas em série. Então, nesse primeiro momento, você tem que saber identificar também o seguinte, se está em série ou não está em série. Então, nesse caso aqui, você vai ver o quê? Você vai ver que esse terminal está em comum com esse terminal, tá? Está dando um nozinho aqui nele. E esse aqui segue para o restante do circuito. E esse aqui segue para o restante do circuito. Essas duas fontes estão em série. Da mesma forma, essas outras duas aqui, ó, estão em série. Significa que as três fontes estão em série. Então, se as três fontes estão em série, a gente pode aplicar isso que a gente falou agora atrás aí. A gente tem uma fonte de 6 volts, outra fonte de 12 e outra fonte de 3. Como é que ficaria a resultante dessa fonte aí? Eu já ia desenhar ali, mas eu não sei, na verdade, como é que tá. Então, vamos pensar. Vamos fixar um ponto primeiro para ter nossa referência, tá? Vou fixar esse ponto e vou seguir esse ponto aqui. Vou chamar aqui de A, só para a gente poder dizer para vocês qual ponto é e você sabe qual é. Até o ponto B que está aqui em cima. Então, eu indo de A aqui, passando por essa primeira fonte. Do lado de cá, um terminal positivo, do lado de cá, um negativo. Isso aqui vai ser uma elevação ou vai ser uma queda de tensão? Elevação. E os demais concordam com o Paulo? Elevação. Não, é uma queda de tensão, tá? Eu acho que é uma queda. Isso. Se encontrar um positivo na frente, Ai, já vi. isso aqui vai ser queda, tá? Okay. Queda. E se encontrar, botar um rascunhozinho aqui, ó. Se encontrar um negativo pela frente, isso aqui vai ser uma elevação. Então, bora lá, ó. Então, de novo, isso aqui vai ser, esse mais na frente vai ser uma elevação ou uma queda? Uma queda, tá? Uma queda de quantos volts? Tá aqui embaixo, 3 volts. Então, vou botar menos 3 volts. E eu sigo meu caminho, ó. Agora encontrei nessa outra fonte aqui, eu encontrei primeiro o negativo e vou sair pelo positivo. Se eu encontrei o negativo, isso aqui é uma elevação, o quê, né? Elevação. Elevação. Observa aqui em cima no rascunho aqui, ó. O menuzinho é elevação. Elevação de quantos volts? Aí você bota o valor ali, que são 12 volts. E segue seu caminho. Tem um menos do lado de cá e um mais do outro lado. Isso aqui é elevação ou queda? Elevação. Elevação de quantos volts? A gente olha o valor aqui, ó. 6 volts. Então, só fazer essa conta agora. 12 com 6. 15. 15? Como é que 12 com 6 é 15, né? Eu fiz a conta geral, professor. Ah, tá. 12 com 6 é 18, menos 3 vai dar 15, tá? Isso. Vai dar 15. 15 positivo, tá? Porque pode depender se tiver muita queda aqui, senão pode dar negativo. Então, como eu falei novamente, o positivo significa o quê? Significa que a nossa referência aqui vai ser o negativo da fonte, ó. Então, quando eu desenhar a minha fonte, ó, daqui para cá, esse aqui tá, o A tá para baixo, tá vendo? O A tá embaixo e o B tá em cima. Significou que o negativo da gente ficou aqui no A. E esse mais 15 volts vai estar justamente aqui em cima do B, ó, terminal B, em relação ao A. Então, a gente tem aqui 15 volts. Vou fazer o contrário. Vamos imaginar que a gente fez essa conta e deu negativo. Se essa conta deu negativo, significa que a fonte ela vai ficar ao contrário aqui, ó. Significa que no nosso A a gente vai ter o terminal positivo da fonte, tá? E no nosso B que a gente vai ter a nossa referência, que é o terminal negativo. Ela ficaria ao contrário. Professor, colocando de lado, o positivo ficaria do lado direito e o negativo do lado esquerdo ou não? Aí depende. Porque é o seguinte, se colocar de lado, observa que o A está abaixo do B aqui, tá vendo? Aí se colocar de lado, depende. Se você vai desenhar a fonte, deixa eu desenhar para você ver, fica melhor. Se a fonte tiver o B aqui em cima, ó, o A fica desse lado, tá? E aí eu termino de ligar o restante do circuito lá. Posso fazer desse jeito. Ou eu posso não fazer a fonte lá em cima, né? E fazer a fonte aqui embaixo. Aí ficaria o A aqui embaixo e o B do lado de cá. Deu para entender aí, Dani? Qual a diferença? Deixa eu botar as duas aqui, ó. Não, mas não tem esse pedacinho no meio ali, né? Ou um caso ou outro aí, tá vendo? É que ela tá. Se você pegar de baixo, por exemplo, você pode seguir ela pela linha aí, tá? Ela vai fazer aquele mesmo formatozinho na curvinha. Imagina que é um carrinho andando aqui, ó.
Você tem um carrinho andando, você vai movendo ela aqui, movendo, ela vai parar justamente nessa posição. Ou seja, as duas situações é a mesma situação. É porque eu pensei que eu pegava esse V3 aí. O primeiro resistor que tá em A. Então ele Não, começa positivo, aí eu não, ia até o final e ele estava negativo lá no V2, no não. resistor de Aqui vai cima. ser o seguinte, ó. Isso aqui vai ser nosso terminal negativo. O A, será que a gente começou do A até chegar no B. Então, se ficou positivo aqui a nossa conta, significa que esse cara aqui vai ser o nosso sinalzinho de menos lá, ó, na fonte. E o sinal de B, que é onde terminou ali, já que ficou positivo aqui em cima, ele vai ser nosso sinal de mais. Ficou muito grande aqui. Vai ser nosso sinal de mais. Então, aqui embaixo é A, aqui é B. E aí, se você quiser, você pode rotacionar. Como eu falei, você pode rotacionar ele colocando aqui embaixo, tá? Ele fica desse jeito, ver que o B está ligado lá no resistor lá de cima. Ou você pode pegar isso aqui, rotacionar e colocar ele lá em cima. E aí o B Porque também aumentou, continua. não foi? Isso, porque aumentou, porque o sinal foi positivo aqui, ó. Ele foi Certo, aumentando. entendi agora. E o resto aqui é geometria. Você imaginar o desenho aqui, como é que vai ficar? Você pode deslocar ele aí. Ele tá assim, ó, você olha na câmera aí, ele tá assim, ele pode ficar assim, ele pode ficar assim, vai sempre manter na mesma direção aí o B. Então isso aqui é uma parte, né, do nosso problema. Que é simplificar a parte resistiva. Ou da parte das fontes. Vamos simplificar agora os resistores. O resistor também, se a gente observar, a gente tem que, primeira coisa, sempre imaginar, se perguntar, isso aqui está em série ou não? E aí eu pergunto a vocês, esses três resistores estão em série ou não? Eles atendem aquela condição lá de série? Série. Isso, ela atende a condição, então está em série. Então, se está em série, basta fazer o que aqui para achar um resistor equivalente para ele? Somar. Isso, basta somar. Então, basta somar aqui. Então, se eu somar 1 quilo com 0,22 kg, deixa eu tirar esse negócio aqui, com 510 ohms, vai dar quanto aí? Então, se vocês fizeram na prova, né? Vai ser 1 kg, a conversão lá, ó, 0,22 kg vai ser 0,22, né? Mais 510 ohms vai ser 0,51 kg, tá? Então tá tudo em quilo aqui. Então, o resultado da conta vai dar em quilo. Então vai ficar aqui, vai dar 3, aqui vai dar 7, e aqui vai ser ponto, e aqui vai ser 1. 1,73K. 1,73. Isso. 1,73 quilômetros. Então é isso. Então a gente simplificou aí nosso circuito. E aí, se eu quiser calcular a corrente, agora basta fazer o que aí? Basta aplicar a lei de Ohm, né? E a gente acharia a corrente aqui que está passando por esse circuito. Se eu quiser achar a potência no resistor, eu faço o que aí? Esse resistor equivalente. Bora usar esses para calcular essas coisas aí. Deixa eu apagar aqui. Então, a primeira coisa, a corrente, tá? A corrente, se eu quiser saber a corrente que a fonte fornece para o circuito, a corrente, que é a mesma corrente que está passando aqui pela carga, pela resistência equivalente, ela vai ser o quê? Vai ser a tensão, que é 15 volts, dividido aí pela resistência, 1,73K. E basta pegar a calculadora e fazer essa conta aí. Então, a gente tem ali, vai ser 15 dividido por 1,73 SP3. E aperta igual, vai dessa corrente de 8,67 miliamperes. Observa que tem um SP-3 ali. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Então vai ficar quanto? 8,67. Então o I vai ser igual a 8,67 miliamperes. Então essa corrente, deixa eu apagar esse monte de bagunça aqui. Ó. Então essa é a corrente que circula pelo circuito. Ela sai da fonte. Se ela sai da fonte equivalente, significa que ela passa aqui por essas três fontes. Ó. Ela está saindo aqui de todas as fontes, que é a corrente de
8,67 miliamperes. E aí, vamos para a questão da potência, tá? Naquela mesma pegada aqui em cima. Então, se a gente perguntasse agora, essa fonte aqui, ela está fornecendo qual potência para o circuito, para essas resistências? Então, a gente pode calcular a potência. A potência vai ser o quê? A gente pode pegar mais fácil aqui, que é a tensão vezes a corrente. A tensão vai ser os 15 volts, né, que é o equivalente, vezes a corrente de 8,67 miliamperes. Então, basta pegar aquele resultado da calculadora e multiplicar por 15. Fácil, ó. Vou apertar aqui vezes 15. E apertar igual. Tem lá o 0,13, né? Vou apertar Enter aqui, ó. Dá 130,05 miliamperes. Miliwatts, aliás. Vou escrever aqui embaixo. Potência é igual a 130,05 miliwatts. E a gente tem aqui a potência que está sendo dissipada por esse circuito. Tem a corrente, que vai ser essa, e temos a potência que está sendo dissipada por ele. E você pode se perguntar, mas professor, eu não quero saber a potência. Eu queria saber a potência dissipada por esse resistor, por exemplo. Então, no próximo slide a gente vai ver isso. Alguém tem uma dúvida até aqui? Não sei. Pronto, se não tem dúvida, vamos para o próximo. Então, aqui tem algumas das principais características do circuito em série, das quais eu já falei uma já, né? Então, aqui, ó, o circuito em série é aquele que só permite um caminho para a passagem da corrente. Então, a gente comentou antes aí. Se a gente tem alguns resistores, como nesse caso aqui, associado em série. Imagina que você tem uma fonte aqui. Se tiver uma corrente passando por esse resistor R1, essa mesma corrente vai passar pelo resistor R2, que a mesma corrente vai passar pelo resistor R3, tá? E pode nem ter a fonte também, tá? Se tiver qualquer outra coisa ligada aqui, que estiver fornecendo outro trecho do circuito, que estiver fornecendo corrente para esses resistores, vai resultar nisso aí, ó. Então, essa é uma das consequências. Isso aqui é bastante importante para a gente. O circuito em série, a corrente é a mesma. Outra característica que a gente tem é sobre a tensão, tá? Que a soma... que a tensão total através do circuito em série é igual à soma das tensões no circuito. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo que a gente tinha antes e vamos calcular aqui as tensões. Para vocês verem isso, certificarem aí. Então, a gente já viu que a corrente que passa aqui pelo circuito, tá, é uma corrente de 8,67 miliamperes. Se eu quiser encontrar a tensão, vou botar aqui VA, que é a tensão em cima desse resistor aqui. Como é que a gente faz para achar essa tensão? Corrente vezes a resistência. Isso. Então, a gente vai multiplicar a corrente, que é 8,67 miliamperes. Deixa eu apagar isso. Sem espaço aqui, né? Vezes 1 kΩ. Uma conta facinho de fazer, ó. Quando você tem mili multiplicando por quilo, tá? Um cancela o outro, que um é 10 a terceira e outro é 10 a menos 3. E vai ficar 8,67 vezes 1 vai dar o próprio 8,67, só que agora ampere vezes ohm vai dar volt. A gente vai ter aqui 8,67 volts. E se eu quiser achar essa tensão VB aqui, sobre esse resistor, a gente faz o que aqui nele? De novo, corrente vezes resistência, né? Vai ser 8,67 miliamperes vezes 0,22 kΩ. Então, isso aqui dá um pouco de trabalho fazer uma calculadora, né? Lembrando que isso aqui também vai cancelar o mili com quilo. Se cancela, basta multiplicar 8,67 por 0,22. 8,67 vezes 0,22. Então, vai dar 1,9 aproximadamente aí. 1,907. Deixa eu ver.
E aí vamos fazer a mesma coisa para o terceiro. Terceiro, a corrente está entrando aqui, eu estou esquecendo de falar da polaridade para vocês, mas é importante, tá? Se a corrente entra por aqui, ó, nesse sentido, significa que aqui é um terminal. Professor, deu mole desse? Por quê? 1,907 o quê? Eu fiz a conta errada aqui. Aqui é 8. Não, cadê a unidade de medida? Ah, tá, sim. O senhor disse que a conta toda estava errada, se deixar esquecer isso aí. Não, mas eu só fiz isso para ver se vocês estão atentos aí, tá? Vocês não estão prestando atenção. Só você que presta atenção, os demais não estão prestando atenção. 1 ponto para mim. Menos meio ponto para você aí, tá? Então bora para cá, ó. Se a gente tiver a corrente entrando nesse sentido, lembra sempre de marcar polaridade, tá? Essa polaridade positiva e aqui é negativa. Lembrando dessa coisa aqui das elevações e quedas de tensão. Se a gente tem a corrente nesse sentido aqui, entrando pelo positivo, isso aqui é uma elevação ou uma queda? Queda de tensão. Queda, justamente. Então, sempre que no circuito, o resistor ele vai representar a queda de tensão, tá? A corrente vai estar sempre entrando aqui em um terminalzinho positivo, vai ser sempre uma queda. Isso aqui vai ajudar vocês aí a entender as coisas. Porque você tem as tensões nas fontes, tá? Aí as fontes podem estar elevando como é que é, ou dando uma queda, ou tendo uma queda de tensão com a fonte, mas os resistores eles são sempre queda, tá? Então você observa o sentido da corrente, vai ficar sempre assim, positivo e negativo. Aqui é a mesma coisa, ó. A corrente entra nesse sentido, então aqui é positivo e aqui negativo. A corrente desce aqui, ó, então aqui é positivo e aqui negativo. Eles são sempre quedas. E aí a gente vai fazer a conta, né? A conta aqui, eu vou chamar aqui de VC, tá? Daqui para cá uma queda. VC vai ser igual a corrente, né, que é 8,67 vezes 510. Aqui agora é milho, né? Não pode esquecer, isso aqui é miliamperes, e aqui tá em ohms mesmo. Se o Daiane vai ver as unidades aí, vai me reclamar de novo. Então bora lá, vai ser 510 vezes 867 ESP menos 3. E aí vai dar 4,42 volts, tá? Professor? Volts? A queda é em volt. Queda de tensão em volts. Quem ia falar aí além de... Professor, é Robson. E Robson. Em primeiro lugar, boa noite a todos aí. Boa noite. Desculpa aí o atraso, que eu estava sem internet até agora. A Claro caiu aqui em Camaçari geral, viu? Certo. E você tem alguma pergunta a fazer? Não, ou era só informar? Eu dei uma assistida nos vídeos hoje, tá tranquilo. Pronto, beleza. Viu? Certo. Então vamos continuar. Então o que é o seguinte, a gente tem o quê? A gente tem aqui essa tensão, ó, de 4,42. Então veja que a gente teve essa queda. Eu não entendi, professor, por que por que cancelou aí? Porque tem miliamperes com ohms. Por que cancelou? Não, aqui não cancelou não. Sempre que a gente tem amperes vezes ohms, o resultado é o quê? O resultado é volt, tá? O resultado disso vai ser volt. E o milli significa o quê? Significa só a casa pra gente, que a casa decimal é um número bem quebrado aqui pra gente. E aí você multiplica esse número com potência de 10 também, você pode pensar por isso, né? 10 a menos 3, você multiplicou 6 vezes 10 a menos 3 vezes 510. E aí deu esse número aqui, ó. 4,42. E esse aqui é a unidade, como eu falei antes, a unidade ampere. Um ohm deu volt, troquei por volt. Eu ia colocar aí milivolts. Não ia dar certo, eu ia não. errar, então. Ia. Se botar ser milli, você tinha que fazer a conta, cadê a calculadora? Você tinha que fazer a conta sem o 10 a menos 3 ali. Você tinha que botar aqui, ó. Cadê o... eu não vi isso. Eu não vi o 10 a menos 3. Não, que o milli é 10 a menos 3. O milli é 10 a menos 3. Não, Cadê? mas na calculadora eu ia fazer normal, número normal, e ia botar o milli. Ou você considera no final, igual você falou aí, faz os números normais e considera no final, ou já joga direto na calculadora que ele já dá em milli ou o que for pra gente aí. Tá? Um jeito ou outro.
Então vamos tentar, nosso objetivo aqui é o quê? É tentar enxergar isso, ó. A tensão total através de um circuito série é igual à soma das tensões nos terminais de cada resistor. Significa o quê? Significa que se eu pegar a tensão em um resistor, somar com a tensão no outro resistor e somar com a tensão no outro resistor, vai ser a mesma coisa dessa tensão aqui, ó, total, tá? Que é a tensão que está aqui na fonte, ou que está entrando nesse circuito. Então a gente quer conferir aquilo. Opa, bora voltar aqui. Então tá aqui, a gente já viu que se a gente somar essas fontes aqui de tensão, a gente obteve quantos volts aí? 15. 15, já está aqui em cima, ó, 15 volts. E aí significa o quê? Se aquela proposta lá estiver certa, se eu somar essa queda de tensão de R1 com a queda de R2, com a queda de R3, tem que achar quanto? 15 também. Tem que achar 15 também. Então bora confirmar aí. Deixa eu pegar a calculadora. Vamos somar esses valores, ó. 8,67. Aqui talvez não dê certinho, né? Por conta do arredondamento, ó. Aqui era um montão de 7 aí. Mais 1,907 mais 4,42. 4,42. Se a gente der igual, vai dar 14,997. Aproximadamente 15 volts aí por causa dos arredondamentos, como a gente falou. Uhum. Então essa é uma característica do circuito em série, que ele divide a tensão ao longo dos resistores. Então a tensão da fonte, que aqui seria a tensão de 15 volts, a tensão equivalente, né, de 15, ela vai se distribuindo aí, ela vai tendo quedas de tensão, essas quedas que a gente falou antes, ela vai dando quedas aí, cada resistor tem uma queda, de modo que a tensão toda da fonte ela se distribui aí, proporcional aí a esses resistores. Professor? Oi. Agora que nós já achamos as quedas de tensões em cada resistor, agora poderemos achar a potência de cada um. Pode também, pode. Eu não vou fazer agora só por questão do tempo, eu estou monitorando o relógio aqui, porque daqui a pouco acaba o nosso tempo. Mas fica como exercício aí também achar as potências, a potência em A, a potência em B, né? E a potência em C aqui embaixo. Fica como exercício para vocês olham o vídeo depois e fazem os slides, né? Alguém tem alguma dúvida? Então isso aqui é muito importante, ó. Saber essas duas afirmações aqui, ó. Que o circuito sério é aquele que permite só um caminho para a corrente, ou seja, achou a corrente que passa em um, é a corrente que passa de todos. E outra coisa é que a soma das tensões, né, que o total das tensões através de um circuito série é igual a tensão total da fonte aqui, ó. Isso aqui é outra coisa muito importante. A gente vai usar bastante essas duas características aí nos nossos exercícios. Então tá aqui, né, uma parte do que a gente já concluiu lá pelo exercício. Então bora fazer esse exercício aqui, ó. A gente tem esse circuito, não sei quem é as resistências, não sei quem é a corrente, mas eu sei que a tensão em V1 é 6 volts, a tensão em V2 são 30 volts, a tensão em V3 são 54 volts, e ele quer saber aqui a tensão total. Como é que a gente faz aí? Soma. Isso, basta somar. Se somar 54 com 6 vai dar quanto? Vai dar 60, né? 60 com 30 vai dar 90 volts. Pronto, então a gente já sabe que essa tensão aqui é 90 volts. Não precisa saber mais nada do circuito. Não precisa saber as correntes, não precisa saber a resistência, não precisa saber nada. Basta somar. Aí eu sei que a soma dos resistores vai dar também 90, né? Não, a soma do resistor não vai dar 90 não, tá? Essa resistência aqui, ó, essa R1, me liga, passa um trote aqui do Rio de Janeiro. R1 mais R2 mais R3, não necessariamente, tá? É 90 ohms, não. Por quê? Alguém sabe dizer? Porque os resistores podem ser diferentes. Não. O resistor pode ser diferente. Assim, pode ser diferente, mas a ideia aqui, ela vai, é que a gente não falou aqui ainda, nem vai ter que falar. Mas nos exercícios vocês vão perceber isso. É que a queda de tensão. Oi, fala, Paulo. É que se a resistência fosse igual
a tensão aí, talvez não passasse corrente. Não, ele passa corrente. Se a resistência for igual, passa corrente também. Mas é o seguinte, a questão aqui é a proporcionalidade das resistências e não necessariamente seu valor. Deixa eu voltar aqui, ó. Não é esse exercício, não. Deixa eu ver se eu está na frente. Tem que eu coloco. É esse aqui, ó. Nesses dois desenhos aqui, ó. Tem um desenho de um lado e outro do outro. Qual a diferença de um lado para o outro aí? É resistente. Tem o que nas resistências? Um lado é maior e o outro é menor. Isso, maior em quantas vezes? 1000 vezes. 1000 vezes maior, tá? Justamente. Então, todo mundo percebe que a tensão é a mesma, tá? Mas a resistência aqui é um ohm, aqui é 1 quiloohm. Aqui são 10 ohms, aqui são 10 quiloohms. Aqui são 100 ohms, aqui são 100 quiloohms. Ou seja, a soma dessas resistências aqui, desse lado, vai dar a mesma soma das resistências do outro lado? Não. Se pensar nos 90 lá, daí não vai dar, porque vamos supor que aqui fosse os 90, aqui daria 90 do lado de cada aqui dá quanto? Daria 90k, né, se você pensasse. Mas quando você resolver esse exercício, você vai ver que as tensões aqui vai ser as mesmas, tá? Por que vai ser as mesmas? Porque a questão é que ele mantém a proporcionalidade aqui, ó. A questão toda não é nem os valores, e sim a proporcionalidade. Então, nesse caso aqui, a proporção é de 1000. Então, cada resistor tá para o correspondente dele aí pelo fator de 1000. A proporcionalidade é que mantém aqueles valores. E aí nos exercícios vocês vão perceber isso também. Mas eu estou chamando a atenção aqui, é bom vocês prestarem atenção nisso que eu estou falando e chegar nos exercícios e tentar perceber isso. Que é a proporcionalidade que mantém isso. Deixa eu voltar. Estava aqui, foi. Então é isso. Então essa afirmação aqui, ó, isso aqui é falso. E nesse caso aqui, ele tem o seguinte, ele tem a fonte de tensão total, tem as resistências e quer achar as tensões. Quer achar a tensão, quer achar a tensão, quer achar a tensão. Como é que a gente faria para achar isso? Bom, se foi de acordo com o que eu entendi, que você falou agora há pouco, está de acordo com a proporcionalidade. Então seria 95 dividido para 3? Não. Essa coisa de proporcionalidade era para responder a pergunta de Daiane. A gente acharia primeiro aí a corrente. Justamente. Deixa eu só responder o lado dele. A resposta de Daiane era para responder essa pergunta aqui, ó. Mas o nosso assunto era esse aqui, ó. Então a gente está voltando aqui para essa coisa desse assunto aqui, que é saber que se eu tenho a tensão, nesse caso aqui, né, que a queda, que a queda de tensão nos resistores é igual à tensão total do circuito. A gente está voltando para esse conteúdo aqui. Aquilo lá vai chegar daqui a pouco ainda, viu? Então eu entendi. Eu meio que bananei tudo, mas já... Tá, é porque ela fez a pergunta, eu fui lá no slide lá na frente, mas agora a gente está voltando por onde a gente estava. Então fala, Paulo, que você tinha falado aí. Paulo tinha dito que a gente precisava achar o quê? Achar a corrente. Então, professor, se eu não quiser achar a corrente, eu posso pegar o quadrado da tensão e dividir pelo cada resistor equivalente, cada resistor, cada um deles que eu vou achar, né? A corrente de cada um. Não, o quadrado da tensão não acho não. Você está querendo dividir o quadrado da tensão pela resistência, isso aqui dá potência, tá? E mesmo assim, seria a potência total. Você estaria misturando duas coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Você estaria misturando a tensão total do circuito com a resistência local, tá? Com a resistência só daquele lugar. E isso aqui, no caso, a gente aplicaria se fosse a tensão do resistor e a resistência do resistor. Não pode misturar uma coisa com a outra, não. Mas vamos lá, o que o Paulo falou aí é calcular a corrente. Então, a primeira coisa é calcular a corrente. Para calcular a corrente, eu preciso do quê? Vou botar aqui, ó, corrente é igual a tensão dividido por resistência. Que tensão é essa aqui? Vai ser ali 95. E a resistência vai ser que resistência? Vai ser a resistência equivalente. Isso, vai ser a resistência equivalente. Vou botar aqui, ó, REC. Que nesse caso aqui vai ser 120 com 70 dá quanto, hein?
Dá 190. 190, né? 190. Isso. Bora fazer essa conta aqui, ó. 95. Opa. Minha calculadora. 95 dividido por 190 vai dar meio, tá? 0,5. Isso aqui vai ser 0,5 amperes, tá? Então a gente já sabe a corrente. Agora que a gente sabe a corrente que eu vou até desenhar aqui o circuito equivalente, ó. O circuito equivalente fica assim, ó. Fica 190 ohms e aqui fica os 95 volts. E a corrente que passa aqui é de meio ampere. Então, se no circuito equivalente sai meio ampere da fonte, significa que nesse circuito original também sai meio ampere da fonte. E agora, como é que eu acho essa tensão V1? Agora é só multiplicar. Isso, só multiplicar. Então, se eu multiplicar meio ampere por 20 ohms, eu vou achar quantos volts? 10 Vai achar volts. 10 volts. 10 volts. Se eu multiplicar meio ampere por 50 ohms, eu vou achar quantos volts? Já falou. Já deu a resposta. O professor tá mal, hein? Já vai na resposta. Tá pensando alto. É que já vai antecipando o pensamento. Se eu multiplicar 0,5 ampere por 120 ohms, vou achar quanto? 60 volts. 60 volts. E aí, como é que eu tiro a prova dos 9 para saber se esses cálculos que a Soma gente acha? e ver se dá o valor da tensão total. Justamente, então é isso aí. Então, se eu somar 60 com 25 com 10, vai dar quanto aí? 95. 95. 95. Então, significa que tá beleza. Ó. As contas saíram certinho aí. Fácil, né? Não. Então, já é 9,7, né? Então, eu vou pedir a vocês que já está acabando o nosso tempo, então vocês façam aí, haja um tempinho aí para fazer esses exercícios, são todos também tranquilinhos, tá? E usando sempre essa mesma ideia, de que a soma das tensões aí, a regra é aquela lá, da soma das tensões, e a corrente é sempre a mesma. Então, você vai fazer essas questõezinhas aí atrás. A potência é a mesma ideia de antes, só lembrando aqui, ó. Igual o Paulo falou aí, se quiser calcular, quando a gente tem a tensão e a corrente no resistor, a gente calcula a potência no resistor. Então, se eu calcular aí a P1. Se eu quiser calcular a potência na fonte, eu preciso usar o quê? Eu preciso usar a tensão da fonte e a resistência equivalente. A gente acharia a potência total. Tá? Então, tem que fazer essa distinção aí, separar uma coisa da outra. O rapaz aí, não sei se é quem está falando, se é Alexandre ou quem foi falar agora há pouco aí, do V ao quadrado sobre R, ele está misturando as duas coisas, está misturando o da fonte com o resistor local. Então, isso aqui a gente não pode fazer. Entendido, hein? Então, Mas se o resistor for resistor equivalente? Isso, mas você vai achar da fonte, vai achar a potência total, que é a potência da fonte. Isso. E não a potência daquele resistor. Sem precisar achar a corrente. Pronto, foi isso que eu imaginei, para não precisar calcular a corrente. Isso, mas você acha a potência total, não acha a potência naquele resistor. Acha do todo. Certo. Certo. E aqui a gente comentou um pouquinho sobre isso, né? No vídeo também eu falo, dou uma passada geral nisso aqui, ó. Mas com essas coisas que eu falei para a Daiane aí também, acho que já ajuda a clarear também aí para vocês. E no vídeo também eu falo sobre a regra de divisor de tensão, que é bastante importante. Paulo, por exemplo, que a fé de disciplina, e sabe, né? Que isso aqui a gente trabalha bastante lá na frente. A regra de divisor de tensão. Então é isso. Então eu não vou gastar mais tempo de vocês, não. A gente passou muito tempo fazendo aquele exercício. E se for o caso aí, a gente marca uma ata, né? Digamos aí, numa sexta-feira ou coisa assim, para tirar dúvida de exercício, se for o caso. Ok? Alguém tem alguma coisa a acrescentar aí? Já. Tranquilo. Aí, professor, como não tem tempo, deveria gravar vídeo, né? Só de resolução. Porque se eu resolver gravar vídeo só a resolução, a questão do vídeo, como é que é, do exercício, é bom você fazer o exercício, enganchar em algum lugar, e o professor lhe dá aquele pontapé ali, para você só dar aquele empurrãozinho, só para você sair daquele ponto. A ideia do exercício é essa, a questão é você fica vendo a resposta, você tem a falsa sensação de que você está sabendo. Na verdade, você está entendendo o que o professor está fazendo. Mas lá para o final, professor, quando todo mundo já tiver feito. Não, mas a gente faz aqui, igual fez na última vez a gente não pegou a sexta-feira e fez lá alguns exercícios que vocês escolheram. Então a gente faz do mesmo jeito, daquele mesmo jeito lá.
Só que é bom vocês fazerem antes, porque aí, para não ficar fazendo exercício aleatório, já faz o que você está com dúvida. Aquele ali não consegui, não. Quero que ele faça aquilo. Tá certo? Certo. Então é isso. Então, eu agradeço aí a presença de vocês, né? E a paciência aí. Eu peço que assistam os vídeos lá. E até a próxima, né? Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo. Boa noite. Valeu. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, a prova vai ser quando? Quem não fez? Ah, sim, a prova de quem não fez vai ser na sexta-feira próxima. Eu vou mandar um e-mail para vocês. É uma mensagem lá, aliás, naquele. Você tem acesso lá ao AVA. Eu vou mandar mensagem para vocês. Tem. Eu